Eu decreto. O seu sofrimento acaba agora. Não ignore isso. Não trate isso como apenas mais um vídeo. Não trate isso como apenas mais uma mensagem que aparece na sua tela enquanto você rola o celular distraidamente. Porque existem mensagens que são enviadas e existem mensagens que são entregues. E hoje, isso está sendo entregue diretamente para você. Não foi coincidência você parar aqui. Não foi algoritmo. Não foi acaso, não foi sorte, foi convocação espiritual. Ontem à noite, exatamente às 23h11, o ambiente mudou. Não foi sensação emocional, não foi imaginação, não foi sonho, foi manifestação. O ar ficou mais denso, o silêncio ficou mais pesado. Era como se o tempo tivesse diminuído o ritmo para dar espaço para algo extremamente sério acontecer. E então, ele apareceu, Arcanjo Miguel. Mas não como aquelas representações suaves que muitas pessoas imaginam. Não havia delicadeza, não havia calmaria, não havia suavidade celestial. Ele estava em posição de batalha, armadura completa. Cada detalhe brilhava como se fosse forjado em fogo vivo. Mas não era um brilho decorativo. Era um brilho que carregava autoridade, um brilho que carregava julgamento, um brilho que carregava decisão. A espada estava erguida, e não era uma espada simbólica, era uma espada espiritual viva. Parecia pulsar, parecia respirar. Parecia emitir uma vibração que fazia o ambiente inteiro reagir. E quando ele entrou, eu senti algo que nunca tinha sentido antes. Era como se toda a atmosfera estivesse sendo reorganizada pela presença dele. Miguel não chegou para observar. Miguel não chegou para conversar. Miguel chegou para executar. E quando ele olhou, foi direto, sem introdução, sem preparação. Sem rodeios, ele declarou: chega. A palavra ecoou, mas não ecoou no ambiente, ecoou dentro da alma. Foi como trovão espiritual atravessando dimensões invisíveis. E então ele repetiu, mais forte: chega de sofrimento, chega de dor que não passa, chega de noites onde ela chora em silêncio, chega de angústia que ninguém consegue explicar. Chega de peso que rouba a força dela. E naquele momento, o ambiente espiritual reagiu. Eu ouvi sons, correntes sendo quebradas, como ferro sendo rasgado, como grades invisíveis sendo destruídas, como portas espirituais sendo fechadas com violência. Miguel então ergueu ainda mais a espada e declarou: eu decreto em nome de Jesus. O sofrimento dela termina agora, não amanhã, não daqui a algumas semanas, não quando as circunstâncias melhorarem, não quando tudo fizer sentido. Agora, neste exato momento espiritual. E quando a espada cortou o ar, foi como se ondas invisíveis se espalhassem, como se algo estivesse sendo arrancado das raízes, como se presenças espirituais estivessem sendo expulsas à força. E naquele instante, Miguel falou algo que você precisa ouvir com toda a sua atenção. Ele disse: ela acha que está apenas cansada, mas ela está carregando batalhas espirituais que ela nem sabe que enfrentou. Você foi mais forte do que imagina, Miguel. Mostrou algo que poucas pessoas percebem. Existem guerras que acontecem sem barulho, guerras que não aparecem para ninguém. Guerras que acontecem dentro da mente, dentro do coração, dentro da alma. Guerras onde você sorri para o mundo, mas desmorona quando fica sozinho. Guerras onde você tenta ser forte para todo mundo, mas sente que está quebrando por dentro. Miguel disse: muitas das lágrimas dela foram ignoradas pelas pessoas, mas foram registradas no céu. Cada noite difícil, cada crise silenciosa, cada pensamento que tentou te derrubar, cada momento onde você pensou em desistir de tudo, nada passou despercebido, nada foi ignorado, nada foi esquecido. O sofrimento tinha um prazo,
Miguel revelou algo que muda completamente a forma como você entende sua dor. Ele disse: existem sofrimentos que são permitidos, mas nunca são permanentes. Toda dor espiritual possui limite autorizado, assim como aconteceu com Jó. Jó perdeu tudo: família, saúde, estabilidade, mas existia um limite invisível que o sofrimento dele não podia ultrapassar. E quando esse limite foi atingido, o céu interveio. Miguel declarou algo extremamente forte. O sofrimento dela ultrapassou o ponto de aprendizado e chegou ao ponto onde começou a tentar destruí-la. E quando o sofrimento tenta destruir, ele perde autorização espiritual. A revelação do tribunal espiritual neste momento. Miguel mostrou algo que quase ninguém compreende. Existe um tribunal espiritual. Sim, um tribunal invisível, onde acusações são feitas, onde ciclos são analisados, onde permissões são dadas e onde permissões são retiradas. Miguel disse algo que fez o ambiente inteiro ficar em silêncio absoluto. Ele declarou: o tempo legal desta dor terminou. Isso significa que o sofrimento que você carregou tinha uma permissão espiritual temporária, mas esse prazo venceu. E quando prazos espirituais vencem, o céu executa encerramentos, sem negociação, sem prorrogação, sem adiamento. O inimigo ultrapassou limites. Miguel foi extremamente firme nisso. Ele disse: o inimigo sempre tenta avançar além do que foi permitido. Ele explicou que muitas vezes a dor começa como provação, mas o inimigo tenta transformar provação em destruição. E quando isso acontece, o céu envia guerreiros. E Miguel é comandante dessas intervenções. Ele disse algo extremamente sério: quando eu sou enviado com espada erguida, não é para observar, é para encerrar ciclos. O que começa a acontecer agora? Miguel revelou que existem mudanças invisíveis acontecendo neste exato momento. Mudanças que muitas vezes começam antes mesmo de você perceber. A primeira mudança, o direito espiritual do inimigo, é cancelado quando o ciclo termina. O inimigo perde autorização. Ele pode tentar permanecer, pode tentar assustar, pode tentar causar confusão, mas passa a ser invasor. E invasores são expulsos. A segunda mudança. A atmosfera sobre sua vida começa a mudar. Miguel comparou isso com estações do ano. Ele disse: ela viveu um inverno emocional muito longo. Agora começa uma primavera espiritual. Talvez externamente nada tenha mudado ainda, mas internamente algo começa a florescer. A terceira mudança. Sua mente começa a ser restaurada. Sofrimento prolongado distorce pensamentos, faz você acreditar que nada melhora, faz você acreditar que nasceu para sofrer. Miguel disse: uma das primeiras curas que acontece é na forma como ela enxerga a própria vida. A quarta mudança. O corpo começa a sair do estado de alerta. Miguel explicou algo impressionante. Ele disse que o corpo entra em modo de sobrevivência quando a alma está ferida. Por isso, muitas pessoas sentem cansaço constante, ansiedade, insônia, falta de energia, peso emocional. Quando libertação espiritual começa, o corpo recebe permissão para restaurar. A quinta mudança. Caminhos começam a se abrir. Miguel declarou: existem portas que estavam fechadas não por falta de capacidade, mas por causa do peso espiritual que ela carregava. E quando o peso é removido, o futuro começa a se revelar. O erro que muitas pessoas cometem após um decreto espiritual. Miguel pediu para ensinar isso com clareza. Ele disse que muitas libertações são enfraquecidas por atitudes inconscientes. Continuar se definindo pela dor. Palavras criam realidades espirituais. Quando alguém continua dizendo: minha vida é sofrimento, eu sempre sofro,
Nada dá certo para mim. Essa pessoa começa a reabrir portas que foram fechadas. Miguel disse, ela precisa começar a declarar quem ela está se tornando, e não quem ela foi ferida para ser. Sua nova identidade começa agora. Miguel declarou algo extremamente poderoso. Ele disse, ela precisa parar de se apresentar como sobrevivente da dor e começar a se apresentar como alguém restaurada. 7. Declarações que selam essa nova fase. Repita em voz alta ou dentro do coração. Eu não sou mais prisioneira do meu passado. Eu não sou definida pela minha dor. Eu não sou controlada pelo medo. Eu sou restaurada. Eu sou protegida. Eu sou curada. Eu entro em um novo tempo. A zona de transição espiritual. Miguel explicou algo muito importante. Entre sofrimento e restauração, existe uma fase intermediária. Você ainda lembra da dor, mas começa a sentir paz. Ele disse, não confunda transição com recaída. Como se proteger nos primeiros dias? Miguel deixou 3 instruções claras. Silenciar a mente com orações simples. Evitar revisitar memórias que reabrem feridas. Celebrar pequenas mudanças. O propósito por trás da libertação. Miguel disse algo extremamente profundo. Libertação não é apenas parar de sofrer. Libertação é voltar a viver. E muitas vezes é começar a libertar outras pessoas. A declaração final de Miguel, antes de desaparecer. Ele declarou, ela não será lembrada como alguém que sofreu. Ela será lembrada como alguém que venceu. Mas antes que Miguel desaparecesse, algo aconteceu que mudou completamente a atmosfera espiritual daquele momento. Ele não abaixou a espada imediatamente. Ele a manteve erguida, como se estivesse aguardando confirmação, como se estivesse observando algo que eu ainda não conseguia ver. E então, ele olhou novamente, mas dessa vez, não era apenas um olhar de guerra, era um olhar de avaliação. Era como se ele estivesse analisando ciclos inteiros da sua vida, momentos que você já esqueceu, momentos que você tentou apagar, momentos que você fingiu que superou, mas que ainda deixaram marcas invisíveis. Miguel então disse algo extremamente sério. Ela acredita que o sofrimento começou em momentos específicos da vida dela, mas muitas raízes começaram antes disso. E naquele instante, ele mostrou algo que parecia uma linha espiritual do tempo, como se fossem registros invisíveis, momentos onde pequenas feridas começaram a nascer, palavras que marcaram, rejeições que machucaram, situações que pareceram pequenas, mas abriram brechas emocionais profundas. Miguel explicou algo que quase ninguém entende. Muitas dores não começam no evento mais traumático. Elas começam em pequenas rachaduras emocionais que vão sendo acumuladas ao longo dos anos. E quando essas rachaduras não são tratadas, elas se transformam em fendas espirituais. E fendas espirituais são lugares onde opressões encontram espaço. A raiz invisível do cansaço que você sentia. Miguel revelou algo extremamente forte. Ele disse, o cansaço dela não era apenas físico, nem apenas emocional, era espiritual. Existe um tipo de desgaste que não melhora com descanso. Você dorme, mas acorda cansado. Você tenta relaxar, mas a mente continua pesada. Você tenta sorrir, mas sente que existe algo puxando sua energia para baixo. Miguel disse, ela carregou pesos que não eram apenas dela. Pesos de expectativas, pesos de responsabilidades antecipadas, pesos de tentar ser forte quando ainda era frágil, pesos de tentar agradar quando precisava ser cuidada. E ele declarou algo que fez o ambiente espiritual reagir novamente. Hoje esses pesos estão sendo removidos. As correntes que você não via, Miguel apontou para algo invisível. E eu vi como se fossem correntes espirituais extremamente finas.
Não eram correntes pesadas e visíveis, como as que normalmente imaginamos. E ele explicou: as correntes mais perigosas são as que parecem leves, correntes feitas de pensamentos repetitivos, correntes feitas de culpas antigas, correntes feitas de frases que você ouviu tantas vezes que começou a acreditar que eram verdades. Frases como: você não é suficiente, você sempre estraga tudo, ninguém vai ficar, você nasceu para sofrer, você precisa aguentar tudo sozinho. Miguel disse: essas frases se transformam em cadeias invisíveis. E naquele instante, ele baixou a espada pela primeira vez, mas não para guardar. Ele tocou essas correntes espirituais. E quando a lâmina encostou, elas começaram a se romper como se fossem feitas de poeira. O momento onde o céu decide intervir. Miguel revelou algo que quase ninguém entende. Existe um momento específico onde o céu decide que alguém já lutou o suficiente. Não é quando a pessoa desiste, não é quando a pessoa quebra completamente, é quando a pessoa continua tentando mesmo cansada. Miguel disse: a resistência silenciosa dela chamou a atenção do céu. Cada vez que você tentou continuar, mesmo sem força, mesmo sem esperança, mesmo sem apoio, isso foi registrado espiritualmente. E Miguel declarou algo extremamente poderoso. Ela não venceu porque foi forte, ela venceu porque não desistiu. A noite que você quase desistiu. Miguel mostrou algo extremamente pessoal. Ele mostrou uma noite específica. Talvez você nem lembre exatamente qual. Mas ele disse: foi naquela noite que o tribunal espiritual começou a analisar o caso dela. Uma noite onde você chorou sem saber explicar porquê. Uma noite onde você sentiu um vazio enorme. Uma noite onde você pensou que não suportaria continuar. Miguel disse: naquela noite ela pediu ajuda sem perceber que estava pedindo. Porque às vezes o céu responde até orações que nunca foram ditas em voz alta. O julgamento espiritual que decidiu sua libertação. Miguel explicou que naquele tribunal espiritual não foram analisados apenas seus erros, foram analisadas suas batalhas, foram analisadas suas tentativas de permanecer de pé, foram analisados momentos onde você escolheu não desistir, mesmo sem entender por quê. Ele declarou: o sofrimento dela não será lembrado como derrota, será lembrado como prova de resistência. A tentativa final do inimigo Miguel revelou algo extremamente sério. Ele disse que sempre que um ciclo de libertação está prestes a acontecer, existe uma tentativa final de opressão. Talvez você tenha sentido isso recentemente. Sensação de que tudo ficou mais pesado do nada. Pensamentos negativos mais intensos. Desânimo inexplicável. Medos antigos voltando com força. Miguel disse: isso não era retrocesso. Era resistência final. Porque quando correntes sabem que vão ser quebradas, elas tentam apertar mais forte. O silêncio que precedeu o decreto Miguel descreveu algo impressionante. Antes de declarar o fim do seu sofrimento, houve silêncio espiritual. Um silêncio que não era vazio. Era um silêncio de decisão. Como quando um juiz está prestes a declarar uma sentença definitiva. Miguel disse: e quando o silêncio terminou, o decreto foi liberado. O que acontece no mundo invisível quando um decreto é liberado? Miguel explicou que decretos espirituais não são apenas palavras. Eles são ordens que atravessam dimensões. Eles atingem memórias emocionais, registros espirituais, influências invisíveis, ambientes energéticos e até decisões futuras que ainda estavam bloqueadas. Ele disse: quando o decreto foi liberado, correntes foram quebradas em lugares onde ela nem sabia que estava presa. A restauração, que começa de dentro para fora.
Miguel explicou que libertação espiritual começa internamente. Primeiro, muda a respiração. Depois, muda o pensamento. Depois, muda a energia emocional. Depois, muda o ambiente ao redor. Ele disse, muitas pessoas esperam que a vida mude para acreditar que foram libertas. Mas, primeiro, a libertação muda a pessoa. Depois, muda a vida. O medo de ser feliz novamente. Miguel revelou algo extremamente profundo. Ele disse que muitas pessoas desenvolvem medo inconsciente da felicidade depois de sofrer por muito tempo, porque aprendem a esperar que algo ruim sempre vai acontecer depois de um momento bom. Ele declarou, ela vai precisar aprender a confiar na paz novamente. A memória da dor não vai desaparecer, mas vai perder o poder. Miguel explicou algo que traz entendimento e alívio. Ele disse, a cura espiritual não apaga o passado. Ela remove o domínio que o passado tinha. Você ainda pode lembrar, mas a lembrança não vai mais controlar suas emoções. A transformação da sua história. Miguel declarou algo extremamente poderoso. A história dela não será reescrita apagando os capítulos difíceis. Ela será reescrita mudando o final. A nova força que nasce após a libertação. Miguel disse que existe uma força espiritual que só nasce depois que alguém sobrevive a batalhas invisíveis. Uma força que não depende mais da aprovação das pessoas. Uma força que não depende mais de circunstâncias perfeitas. Uma força que nasce da consciência de que você sobreviveu ao que parecia impossível. O chamado que nasce após a cura. Miguel revelou que muitas pessoas descobrem propósito depois da libertação, porque quem já enfrentou dor profunda desenvolve sensibilidade para ajudar outros que ainda estão presos. Ele disse, o testemunho dela vai abrir portas para libertar outras pessoas. A promessa que foi declarada sobre você. Miguel declarou algo que ecoou com extrema autoridade. O sofrimento dela não terminou apenas para que ela tenha paz. Terminou para que ela tenha destino. O momento profético de transição. Miguel ergueu a espada pela última vez. Mas dessa vez, não como arma de guerra, como selo espiritual. E ele declarou, o ciclo terminou. E quando Miguel declarou, o ciclo terminou. O ambiente espiritual não voltou ao normal. Na verdade, tudo ficou ainda mais intenso, porque o fim de um ciclo espiritual nunca acontece em silêncio. Sempre existe um movimento invisível acontecendo ao mesmo tempo. Miguel permaneceu ali, mas algo mudou na presença dele. A luz ao redor dele começou a pulsar em um ritmo diferente. Não era mais luz de batalha, era luz de transição. Luz de mudança, luz de início. O momento onde o céu começa a reorganizar sua história. Miguel explicou algo extremamente raro de ser revelado. Ele disse, quando um ciclo de sofrimento termina, o céu começa a reorganizar caminhos que foram atrasados. E naquele instante, ele mostrou algo que parecia uma estrutura espiritual gigantesca, como se fossem estradas invisíveis. Caminhos que estavam bloqueados, portas que estavam travadas, encontros que estavam sendo impedidos, oportunidades que estavam sendo desviadas. Miguel disse, alguns caminhos dela não foram fechados porque não eram para ela, foram fechados porque ela precisava ser protegida. E essa revelação mudou completamente o entendimento sobre muitas perdas, porque existem perdas que não são fracassos. São livramentos que só fazem sentido anos depois. As portas que você achou que eram rejeição. Miguel revelou algo extremamente forte. Ele disse, ela carregou feridas de portas que fecharam, mas muitas dessas portas eram armadilhas disfarçadas. Relacionamentos que teriam destruído sua identidade. Oportunidades que pareciam boas, mas teriam roubado seu destino.
caminhos que pareciam perfeitos, mas levariam para lugares de dor prolongada. Miguel declarou o que ela chamou de rejeição. O céu chamou de proteção. O tempo que parecia perdido. Miguel, então, mostrou algo ainda mais profundo. Ele revelou que nenhum tempo de sofrimento foi desperdiçado. Ele disse, o tempo que parecia atraso era construção invisível. Durante os períodos onde você achou que nada estava acontecendo, havia desenvolvimento espiritual acontecendo silenciosamente. Resistência sendo construída, discernimento sendo formado, força emocional sendo fortalecida. Miguel explicou, ela não estava parada, ela estava sendo preparada. A preparação que acontece longe dos olhos das pessoas. Miguel revelou que as maiores transformações espirituais acontecem longe de aplausos, longe de reconhecimento, longe de validação externa. Ele disse, existem fases onde Deus trabalha no silêncio, porque crescimento espiritual profundo não acontece diante de plateias. E talvez isso explique por que você se sentiu tão sozinho em certos momentos. Porque algumas fases da vida precisam ser vividas sem distrações externas. A limpeza espiritual que foi feita em segredo. Miguel explicou que durante esse ciclo, muitas influências espirituais foram removidas silenciosamente. Influências de ambientes tóxicos, influências de palavras negativas que tentaram se tornar identidade, influências de expectativas que não pertenciam a você. Ele declarou, ela foi protegida de coisas que nunca vai saber que foram removidas. O momento onde sua identidade começa a ser restaurada. Miguel então falou algo extremamente forte. O sofrimento dela tentou mudar quem ela era. E isso é algo que muitas pessoas não percebem. A dor prolongada tenta reprogramar a identidade, tenta fazer a pessoa acreditar que ela é o erro, que ela é o fracasso, que ela é o problema. Miguel declarou com autoridade, a identidade dela não foi criada pelo sofrimento, a identidade dela foi criada pelo propósito, a voz interna que está sendo restaurada. Miguel explicou que uma das maiores consequências do sofrimento emocional é a distorção da voz interna. Aquela voz que deveria encorajar, começa a acusar. Aquela voz que deveria proteger, começa a sabotar. Ele disse, hoje a voz interna dela começa a ser alinhada novamente com a verdade. O momento onde a autoconfiança espiritual começa a nascer. Miguel revelou que confiança espiritual não é arrogância. Confiança espiritual é consciência de que você sobreviveu ao que parecia impossível. Ele declarou, a confiança dela não vai nascer de validação humana. Vai nascer da memória espiritual das batalhas que ela venceu. A cura das memórias emocionais. Miguel mostrou algo extremamente profundo. Ele revelou que algumas memórias não precisam ser esquecidas, precisam ser curadas, porque quando uma memória é curada, ela deixa de ser gatilho e se transforma em testemunho. O processo de reaprender a sentir paz. Miguel explicou algo que poucas pessoas entendem. Depois de muito tempo vivendo em alerta emocional, o cérebro e o espírito se acostumam com tensão. E quando a paz começa a chegar, pode parecer estranha no começo, pode parecer silenciosa demais, pode até gerar ansiedade. Miguel disse, a paz não será assustadora, ela será libertadora. A reconstrução da sua esperança. Miguel revelou que esperança é uma das primeiras coisas que o sofrimento tenta destruir, porque quando alguém perde a esperança, ela para de tentar. Ele declarou, a esperança dela não será baseada em circunstâncias, será baseada na fidelidade que ela já sobreviveu. O despertar da sua percepção espiritual. Miguel explicou que depois da libertação, muitas pessoas começam a perceber sinais que antes ignoravam.
intuições mais claras, discernimento mais sensível, sensação de perceber ambientes e pessoas com mais profundidade. Ele disse, ela não será mais guiada apenas pelo que vê, mas também pelo que sente espiritualmente. O momento onde relacionamentos começam a mudar. Miguel revelou que libertações espirituais quase sempre mudam círculos sociais. Algumas conexões se fortalecem, outras começam a se afastar naturalmente. Ele explicou, quando alguém se liberta, ela deixa de aceitar relações baseadas em dor. A força de dizer, não, Miguel, declarou algo extremamente importante. Ele disse, uma das provas da cura dela será a capacidade de dizer não sem culpa, porque muitas pessoas presas emocionalmente vivem tentando agradar para evitar abandono, mas pessoas curadas aprendem a estabelecer limites. O renascimento da sua autoestima espiritual. Miguel revelou que autoestima espiritual não vem de aparência, não vem de conquistas externas. Ela nasce da consciência de valor interno. Ele declarou, ela vai começar a se enxergar com os olhos que o céu sempre viu. O momento onde a vergonha perde o controle. Miguel explicou que vergonha é uma das correntes mais silenciosas que existem. Ela faz pessoas esconderem sua luz, esconderem sua voz, esconderem seus talentos. Ele declarou, a vergonha que tentou silenciar ela perdeu autoridade. O despertar do seu propósito. Miguel revelou que muitas pessoas só descobrem propósito depois de sobreviver à dor. Porque propósito nasce quando alguém percebe que sua história pode salvar outras histórias. Ele disse, o propósito dela não será baseado no que ela perdeu, será baseado no que ela venceu. O momento onde o passado para de definir o futuro. Miguel declarou com extrema autoridade, o passado dela não será mais profecia, porque muitas pessoas vivem repetindo ciclos porque acreditam que a história sempre vai se repetir. Mas ele declarou, a repetição terminou. O selamento espiritual final, Miguel, então ergueu novamente a espada de luz, mas dessa vez, ele não apontou para o chão, nem para correntes, ele apontou para o alto e declarou, o processo de restauração foi iniciado. Quando Miguel declarou, o processo de restauração foi iniciado. O ambiente espiritual pareceu respirar. Não foi uma respiração humana, foi como se o próprio espaço ao redor tivesse liberado tensão acumulada por anos. E naquele instante, Miguel não parecia mais um guerreiro, ele parecia um guardião observando o nascimento de algo novo, o nascimento da sua nova estação espiritual. Miguel revelou algo extremamente profundo. A vida dela não será apenas continuada, ela será reiniciada espiritualmente. Existe diferença entre continuar vivendo e começar a viver uma nova estação. Continuar é carregar o passado tentando sobreviver. Reiniciar é carregar experiência, mas sem carregar correntes. Miguel disse, ela não voltará para o lugar onde estava antes da dor. Ela avançará para um lugar que só existe depois da superação. O período de transição que está começando. Miguel explicou que toda libertação espiritual é seguida por um período chamado transição. É uma fase onde velhos padrões começam a desaparecer, novas emoções começam a surgir, novas percepções começam a despertar. Mas ele alertou algo extremamente importante. Transição pode parecer confusa, porque você ainda não está onde vai chegar, mas já não pertence mais ao lugar onde estava. Os sinais da transição espiritual. Miguel revelou alguns sinais que começam a aparecer quando uma nova estação espiritual inicia. Você começa a questionar coisas que antes aceitava automaticamente. Você sente necessidade de silêncio em momentos onde antes buscava distração. Você percebe que algumas conversas começam a parecer vazias.
Você sente vontade de proteger mais sua energia emocional. Miguel disse: esses não são sinais de isolamento, são sinais de alinhamento espiritual. O despertar da sua sensibilidade espiritual. Miguel explicou que quando alguém passa por libertação profunda, ela começa a sentir o mundo de forma diferente. Ambientes pesados se tornam mais perceptíveis. Pessoas com intenções negativas ficam mais fáceis de identificar. Situações que drenam energia começam a incomodar mais rapidamente, ele declarou. Ela não ficará mais vulnerável, ela ficará mais consciente. A reconstrução da sua força interna. Miguel revelou que existe uma força que nasce depois que alguém enfrenta sofrimento prolongado. Não é uma força agressiva, não é uma força baseada em controle, é uma força silenciosa, uma força que vem da certeza de que você sobreviveu ao que parecia impossível. Ele disse: a nova força dela será calma, mas inquebrável. O momento onde o medo perde autoridade. Miguel revelou que o medo não desaparece completamente após a libertação, mas ele perde o controle. Ele explicou: o medo pode tentar falar, mas ela não será mais governada por ele. Porque quando alguém enfrenta batalhas invisíveis e sobrevive, ela desenvolve uma coragem que não depende da ausência de medo, depende da consciência de que ela já venceu antes. A nova relação com o passado. Miguel explicou algo extremamente poderoso. Ele disse: o passado dela não será apagado, mas será reposicionado. Isso significa que o passado não será mais uma prisão emocional. Ele será um capítulo que construiu resistência, um capítulo que fortaleceu discernimento, um capítulo que revelou força que ela não sabia que tinha. O despertar da sua voz interior. Miguel revelou que muitas pessoas passam anos ignorando sua própria voz interna. Porque ouviram tantas vozes externas dizendo quem elas deveriam ser, que esqueceram quem realmente são. Ele declarou: a voz interior dela será restaurada e ela começará a confiar novamente na própria percepção. O chamado para uma nova forma de viver. Miguel explicou que libertação espiritual não muda apenas sentimentos, ela muda decisões. Ele disse: ela começará a escolher o que traz paz, mesmo quando o mundo disser que deveria escolher o que traz aprovação. O nascimento da sua liberdade emocional. Miguel revelou que liberdade emocional não significa nunca sentir dor. Significa não permitir que a dor controle decisões. Ele declarou: ela sentirá emoções, mas não será prisioneira delas. O despertar do seu valor. Miguel explicou que muitas pessoas passam anos tentando provar valor para os outros. Mas a verdadeira restauração acontece quando alguém percebe que valor não precisa ser provado. Valor precisa ser reconhecido internamente. Ele disse: ela começará a se enxergar como alguém que merece paz, não como alguém que precisa sofrer para merecer amor. O momento onde relacionamentos começam a se transformar. Miguel revelou que a libertação espiritual altera padrões de relacionamento. Algumas conexões vão se aprofundar naturalmente, outras vão se afastar sem conflitos. Porque quando alguém muda internamente, ela deixa de sustentar relações baseadas em dor ou dependência emocional. A força dos limites espirituais. Miguel declarou algo extremamente importante. Ela aprenderá que dizer não também é um ato de amor próprio, porque pessoas que sobreviveram tentando agradar todos, frequentemente precisam reaprender a proteger sua própria energia. A reconstrução da sua autoestima. Miguel revelou que a autoestima verdadeira não nasce de aparência ou conquistas externas. Ela nasce quando alguém percebe que continuou lutando mesmo sem garantias de vitória. Ele declarou:
A autoestima dela será construída sobre sobrevivência, e isso não pode ser destruído facilmente. O despertar do seu propósito. Miguel explicou que muitas pessoas descobrem propósito depois da libertação, porque dor transformada em consciência se transforma em capacidade de ajudar outros. Ele disse: a história dela não será apenas superação, será direção para outras pessoas que ainda estão perdidas. A nova relação com o futuro. Miguel revelou algo extremamente forte. Ela não terá mais medo do futuro, porque agora ela sabe que é mais forte do que qualquer fase desconhecida. O decreto final de transição. Miguel ergueu novamente a espada de luz, mas desta vez não havia guerra, não havia correntes, havia apenas autoridade. E ele declarou com voz firme: o tempo de sobrevivência terminou, o tempo de vida começou. A oração final de selamento. Se você puder, respire fundo agora e permita que essas palavras sejam repetidas dentro do seu coração. Pai Celestial, hoje eu reconheço que ciclos foram encerrados. Eu reconheço que batalhas invisíveis foram vencidas. Eu reconheço que forças que tentaram me prender perderam autoridade. Eu aceito o início de uma nova estação. Eu aceito a reconstrução da minha identidade. Eu aceito a restauração da minha paz. Eu aceito viver sem o peso que carreguei por tanto tempo. Eu libero o passado do controle sobre meu futuro. Eu recebo a força que nasceu da minha sobrevivência. Eu permito que minha história se transforme em propósito. Eu permito que minha vida avance para novos caminhos. Eu declaro que o tempo de sobreviver terminou e o tempo de viver começou. Amém. A mensagem final de Miguel então disse algo com extrema serenidade. Ela pensou que estava perdendo partes de si mesma, mas estava apenas deixando cair aquilo que nunca foi dela. E agora, ela começa a descobrir quem sempre foi. O encerramento profético. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. Algumas mensagens não aparecem para serem apenas ouvidas. Elas aparecem para marcar transições. Talvez você não entenda tudo agora, mas dentro de você, algo reconheceu essas palavras. Isso já é o começo da mudança, porque ciclos espirituais não terminam quando alguém entende. Eles terminam quando alguém está pronto. E talvez, hoje, você esteja